Bom dia, quero saudar a todos com graça e paz em nome de Jesus. Estamos reunidos aqui nesse ambiente da nossa live para juntos nessa manhã adorarmos a Deus, para louvarmos a Deus. Louvarmos a Deus através da sua palavra, através da meditação na sua palavra, através da comunhão de uns com os outros. Por isso eu gostaria de convidar você nessa hora para um momento de oração. Apesar de estarmos nesse ambiente virtual, gostaria de chamar a tua atenção para o fato que estamos em culto. Estamos num momento em que o povo de Deus se reúne para adorar. Então, mesmo que você esteja na sua casa, é muito importante que você tenha uma atitude de reverência e de temor de Deus. Estamos juntos para louvá-lo e para adorá-lo, mas estamos juntos nesse propósito em que o coração está firme na sua presença. Então, eu quero convidar você a que esteja não apenas com o seu celular ou o seu notebook ligado, mas que você esteja de fato presente neste momento. Que a tua mente e o teu coração estejam junto com a gente, todos juntos num só coração e num só propósito, para louvar a Deus. Então vamos orar nessa hora. Senhor, obrigado por esse dia que o Senhor nos dá. Obrigado por essa manhã, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua fidelidade. A ti a nossa gratidão, porque o Senhor é o único Deus verdadeiro. Reconhecemos que tu és o Criador, o sustentador da criação. Tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Salvador, aquele que nos livra dos maus caminhos, das nossas próprias paixões e pecados, e aquele que nos chama para a tua presença, aquele que é poderoso para renovar e restaurar todas as coisas. Por isso, Senhor, nessa hora, toma a nossa mente e o nosso coração, perdoa os nossos pecados e confirma sobre nós a tua graça, a tua bênção e a tua paz, para que em tudo o teu nome seja exaltado e glorificado. Obrigado por esse momento, estamos juntos, e obrigado pela tua presença conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de ler com você um trecho da Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos da primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 1, a partir do verso 5. A mensagem que dele ouvimos e anunciamos a vocês é esta: que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O João, nesse texto muito conhecido do Novo Testamento, ele faz um convite para a gente, que na verdade é o convite que Jesus sempre fez desde o seu primeiro sermão registrado no Novo Testamento. Qual é a primeira mensagem de Jesus anunciada publicamente, trazida pelo Novo Testamento? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus, ele é a realidade da bondade, da graça, da justiça e da misericórdia de Deus. E quando nós cremos no Evangelho do Reino, quando cremos em Jesus Cristo, que traz a nós esse reino através da sua vida, do seu ministério, da sua cruz da ressurreição, nós somos chamados a uma vida de justiça na presença de Deus. E por isso, o Evangelho da Graça é o Evangelho do arrependimento. O Evangelho da Graça é o Evangelho que nos confronta com os nossos pecados e nos convida a nos rendermos à vontade de Deus, a nos rendermos à graça de Deus, para fazer a sua vontade. Por isso o João diz que quem diz que não peca é mentiroso.
No entanto, isso não significa que quem está na graça tenha desculpa para pecar, tenha autorização para pecar. Os eleitos de Deus, os salvos, aqueles que estão debaixo da graça de Deus, não têm autorização para o pecado e para o mal, mas eles são chamados dia após dia ao arrependimento, porque a graça de Deus, que traz perdão da culpa do nosso pecado, é a mesma graça que nos livra do poder do pecado. O João diz o seguinte: ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele não apenas perdoa a culpa do nosso pecado, mas ele nos purifica da injustiça. Ele renova a nossa mente e o coração, para que a gente ande de uma maneira nova na presença de Deus, para que a gente ande de uma maneira nova com aqueles que estão ao nosso redor, que a gente tenha uma relação nova com Deus, consigo mesmo, com o próximo, com toda a criação de Deus. Por isso eu gostaria nessa hora de convidar você a orar e até o momento de confessarmos a Deus os nossos pecados. O Evangelho é graça, o Evangelho é manifestação do amor e da bondade de Deus. E o arrependimento, eles são uma manifestação dessa graça na vida do povo de Deus. Por isso eu quero convidar você a orar nessa hora. Baixa a sua cabeça, fecha os teus olhos. Eu quero convidar você. A gente vai ter um tempo agora de oração silenciosa. Eu quero convidar você a colocar a tua vida diante de Deus. Você tem consciência. O Espírito Santo fala ao coração dos filhos de Deus. Vamos, nessa hora, confessar a Deus nossos pecados, pedir a Ele perdão e graça em nome de Jesus. Senhor, na Tua presença, nos colocamos diante de Ti. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, por aquilo que fizemos de errado e por aquilo que deixamos de fazer de correto. Nos perdoa, Senhor, mas nós Te louvamos porque a Tua palavra, o Teu Espírito Santo e a Tua consciência que o Senhor deu a todas as pessoas, eles nos constrangem. Eles nos anunciam aquilo que a gente tem feito de errado e aquilo que a gente não tem feito de correto que a gente deveria fazer. Nos perdoa pelos nossos pecados, pelas nossas omissões e pela injustiça. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que possamos crer no Teu amor e na Tua graça e possamos viver de acordo com o Teu amor e a Tua graça. Que possamos compreender a justiça do reino de Deus, revelada na cruz, na ressurreição, e que possamos viver de acordo com a justiça do Teu reino. As armas da nossa milícia não são carnais, mas eficazes em Cristo Jesus. Senhor, nos perdoa e tem misericórdia de nós, para que não venhamos a abraçar armas que são carnais, são contra o Teu reino. Nos abençoa, Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor assumiu e confrontou todo o mal, os poderes do pecado, mas o Senhor confrontou e derrotou esses inimigos, não se sujeitando à lógica da violência e do mal, mas sofrendo o mal, resistindo ao mal, fazendo o bem e triunfando no poder da Tua ressurreição. Desperta a Tua igreja, Senhor. Há muitos que dormem, há muitos que estão com o coração e a mente, a consciência endurecidos por causa de um caminho obstinado do pecado. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Confirma a Tua graça, a Tua misericórdia e a Tua paz sobre nós. E não apenas perdoa a culpa do nosso pecado, mas nos livra da injustiça, nos livra do poder do pecado, para que possamos andar de maneira coerente com o Teu Espírito Santo, com o Evangelho da graça, para fazer a Tua vontade. A Ti a nossa gratidão, o nosso louvor, porque o Senhor é bom. O Senhor nos ama e nos perdoa. O Senhor não apenas perdoa a culpa do nosso pecado, mas o Senhor nos restaura para uma viva esperança em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, a Ti a nossa gratidão, o nosso louvor, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus continue renovando na tua vida perdão, graça, que Deus continue renovando na tua vida uma vida renovada, um coração e mente renovados à luz da graça de Deus e do Evangelho. Que
possamos ser sempre abençoados por Deus, para que sejamos uma bênção em nome de Jesus. Queria convidar você nessa hora a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 11. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 e depois vamos fazer a leitura do verso 20 ao 30. Mateus capítulo 11. Vamos ler o verso 1 e depois o verso 20 ao 30. Verso 1. A palavra de Deus diz assim: Quando Jesus acabou de dar essas instruções a seus 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. Verso 20. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevado até o céu? Será jogado no inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Por aquele tempo, Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pedimos que o Senhor abençoe nessa hora sobre nós, sobre a mente e o coração, que ela seja vida na nossa vida, e que o Senhor seja em todas as coisas exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Essa é uma passagem do Evangelho de Mateus, e como toda passagem da Bíblia, a gente precisa fazer um esforço para a gente entender o que está acontecendo no nosso texto. E esse texto é uma mensagem muito importante para mim e para você hoje. No capítulo 10, Jesus havia reunido seus discípulos para dar instruções sobre a missão e para enviá-los. Mas é muito curioso que no primeiro verso do capítulo 11, o capítulo seguinte, que é o que a gente leu agora, diz assim: Quando Jesus acabou de dar instruções a seus 12 discípulos, saiu dali para ir ensinar e pregar nas cidades deles. É curioso que Jesus está instruindo os discípulos e os envia. Mas antes que os discípulos mesmos eles possam estar exercendo sozinhos o ministério, Jesus vai à frente dos discípulos, porque uma parte fundamental da instrução não é apenas ouvir o Evangelho. Jesus, ele colocou em prática o Evangelho do Reino de Deus, e ele vai à frente dos discípulos. E nesse momento, Jesus vai e prega as cidades da Galileia. A Galileia é uma região que, do ponto de vista do território, no Antigo Testamento, correspondia a algumas tribos do Reino do Norte, que foi destruída pelos assírios. Jesus começa o ministério na Galileia. Ele pretende reunificar o reino, as tribos de Israel, e mais do que isso, ele pretende levar Israel a cumprir o chamado de Deus feito já a Abraão, que todas as famílias da terra fossem abençoadas através de Abraão e de sua descendência. E Jesus é o filho de Abraão. Ele vem para cumprir a palavra de Deus. E é ele quem vem trazer o reinado. Nos versos 2 a 19, que nós não lemos, João Batista, preso por Herodes,
né? Uma autoridade violenta que pregava e praticava a violência, que defendia armas que não são as armas do reino, mas armas da violência, da opressão e da morte. João estava preso e ele pede aos seus discípulos que vão e perguntem a Jesus se é mesmo ele o Messias. Vejam o que é dito no verso 11. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os que usam de força se apoderam dele. O que Jesus quer dizer com isso? O que ele quer dizer com o reino de Deus sofre violência e aqueles que usam de violência têm se apropriado dele? Na antiga dispensação da antiga aliança, o reino de Deus se manifestava através do reinado de Israel, através do templo, através de todo o ensino de autoridade religiosa judaica, dos profetas, dos escribas, daqueles que ensinavam a palavra de Deus ao povo. Na época do Novo Testamento, essas instituições foram sequestradas. Herodes, que era uma pessoa completamente contrária ao Evangelho, ele tinha uma função ali importante politicamente entre os judeus. O templo, que Jesus depois vai purificar, decretando ali a sua falência, a sua destruição breve, ele tinha sido transformado em covil de salteadores. Era a instrumentalização da fé para tirar vantagem das pessoas, e não um instrumento de graça, do reino e de paz na vida das pessoas. Então, naquele contexto, muita gente estava usando de violência para se apropriar de coisas pertencentes ao reino. Mas Jesus vem trazer o reino de Deus sobre nós de uma maneira nova e completa através do Evangelho. Por isso ele faz essa diferença até João Batista, porque Jesus vem trazer algo novo, ele vem trazer o reino de Deus sobre nós, através do seu ministério, da sua cruz e da sua ressurreição. E nesse sentido, Jesus prega para as cidades galileias e ele vai dirigir as palavras do verso 20 ao 24. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado milagres que foram feitos entre vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Jesus, ele anuncia um ai sobre algumas cidades galileias. O que é um ai? É o chamado grito das carpideiras. Carpideira não é, no Novo Testamento, uma mulher que pega enxada para carpir um terreno. É outra coisa. Carpideira eram as mulheres que eram contratadas para chorar no velório. Você pode achar engraçado, mas esse negócio já existiu no Brasil. Não sei se tem ainda hoje em dia, tá? As carpideiras são aquelas mulheres contratadas a chorar no velório. O grito das carpideiras era ai, ai, ai de ti. O grito das carpideiras é uma declaração de morte. Jesus está dizendo, vocês estão mortos. Jesus não vai matá-las. Jesus está fazendo o anúncio de que elas já estão mortas, elas estão perdidas. Por quê? Porque o único Messias, o Salvador, se chegou até essas cidades, anunciou a boa notícia do reino de Deus que ele vem trazer. Jesus é o Filho de Deus. Ele vem ao nosso encontro para nos reconciliar com Deus. Mas Deus é santo. E a santidade de Deus nos constrange. A santidade de Deus, ela nos leva a buscar a santificação pela graça. A santidade de Deus levou a Deus a que punisse o pecado, não em nós que pecamos, mas no seu Filho amado, que foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E Jesus, ele anuncia que ele veio para trazer o reino. Ele é o reino. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está chegado. As cidades galileias não se arrependeram. Por quê? Porque elas escolheram para si outros senhores. Senhores que não são Jesus Cristo. Senhores que têm valores e vivem princípios que estão completamente fora do reino de Deus. Pessoas que não são capazes de trazer salvação.
Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Ele é o Rei dos Reis. Então, o arrependimento é uma marca do Evangelho da Graça, porque quem tem um encontro com Deus Santo, misericordioso e bondoso, ele tem um encontro consigo mesmo. Ele é confrontado com a glória e a santidade de Deus, é confrontado com o próprio pecado. Falta de arrependimento, falta de uma mudança diante do mal, da injustiça, é sinal de perdição. É sinal de que a pessoa está alheia à presença de Deus e à sua graça. Jesus vai fazer na sequência uma oração de agradecimento a Deus. Ele vai orar assim: por aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece ao Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. O único acesso ao reino é o Filho, enviado pelo Pai. E isso não é, esse conhecimento, ele não está acessível só porque você seja por acaso sábio ou instruído, tá? O verdadeiro sábio e instruído é aquele que ouve a palavra de Deus, que nela crê com graça, com discernimento e passa a viver de acordo com o evangelho do reino. Isso é entregue aos pequeninos. Se você é uma pessoa simples, mesmo que você seja uma pessoa analfabeta, o reino de Deus é acessível a você, em Cristo. Jesus não está fazendo aqui a apologia da ignorância, irmãos, porque ignorância nunca foi bom negócio. Ignorância nunca levou ninguém a lugar nenhum. Pelo contrário, ele está fazendo uma defesa, uma apologia da verdadeira sabedoria e do verdadeiro conhecimento. Há uma sabedoria, um conhecimento que são superiores a toda a sabedoria e conhecimento. A verdadeira sabedoria e o verdadeiro conhecimento são conhecimento da boa nova do Evangelho, que nos levam a nova vida com Deus, consigo, com o próximo e com a criação de Deus. Então, os filhos e filhas de Deus são aqueles que têm acesso a essa revelação do Evangelho, essa revelação de Jesus Cristo, da reconciliação de Deus com a sua criação, através da cruz da ressurreição de Jesus. E Jesus, na sequência, no verso 28, vai dizer o seguinte: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está dizendo o seguinte: venham a mim, venham a Jesus Cristo. Ele está falando de presença de Jesus. Ele está falando em fé em Jesus. Fé nesse Jesus que veio trazer o reino. O reino já foi inaugurado. O reino já se faz presente. Aquela geração já viu o reino chegar com poder, porque o Filho de Deus levantou dentre os mortos ao terceiro dia. O Filho de Deus enviou o Espírito Santo aos nossos corações. O reino de Deus já está se manifestando com poder e graça pelo Evangelho. E aquela geração já testemunhou isso. O reino de Deus não chegou ainda à plenitude, à consumação, ao fim. Em breve ele vai ser consumado, ele vai estar completo, quando Jesus voltar. Mas até aquele dia chegar, Jesus continua fazendo um convite para mim e para você. Venham a mim. Você tem vindo a Jesus? Você tem buscado a sua presença? Você tem meditado na sua palavra? Você tem orado a Jesus? Você tem procurado, pela graça de Deus, viver de maneira coerente com o Evangelho? Ou será que você tem ouvido a voz de ídolos, a voz de outros senhores que querem se impor sobre nós? Quando nós ouvimos uma palavra de alguém, mesmo que seja alguém que a gente deva amor, respeito e consideração, nós não devemos nos submeter. A autoridade tem limites. Veja, por exemplo, eu gosto sempre de citar o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles serviam a Nabucodonosor.
Mas Nabucodonosor mandou edificar uma estátua, um ídolo, e mandou que eles adorassem. E eles, diante do rei, tratam o rei com respeito, mas dizem o seguinte: saiba, rei, que a gente não vai adorar esse ídolo que o Senhor fez. Se o nosso Deus quiser, Ele vai livrá-los da fornalha de fogo ardente que o Senhor preparou para a gente. Mas se Ele não nos livrar, o Senhor fica sabendo que a gente não vai adorar os teus deuses. As cidades galileias ouviram o Evangelho, mas elas não creram, não confiaram, não andaram na presença de Jesus. Jesus diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Tomem sobre vocês o meu jugo. Sabe o que é jugo? Jugo é uma peça de madeira, tipo a canga. É a canga que é colocado no dorso do boi. Quando um boi maduro, experiente, ele é colocado numa canga com um boi novo, o boi novo ele quer seguir o seu próprio caminho. O boi novo ele quer ir para onde ele bem entende. Mas o boi mais velho sabe que não. O boi mais velho sabe que você tem que andar no caminho. E quando o boi novo ele tenta ir para o seu próprio caminho, a canga vai machucar tanto o boi mais velho quanto o boi mais novo. Só que o boi mais velho já sabe o caminho que deve andar. E o boi mais novo vai chegar à conclusão que o único jeito de caminhar com esse outro boi mais velho e experiente é andar junto, é andar em concordância. O jugo é um anúncio do discipulado. O que significa discipulado? Significa que a minha vida, ela deve seguir os passos de Jesus. Muitos queriam se apropriar do reino com violência. Era assim com Herodes, era assim com grupos judaicos, como por exemplo os sicários e os zelotes. Inclusive um teólogo bíblico que eu gosto muito, Oscar Cumann, ele levanta a hipótese de que Judas Iscariotes é um nome muito incomum. Geralmente o sobrenome judaico é dado pelo pai. Iscariotes provavelmente significa sicário. Sicários e zelotes eram grupos judeus que promoviam a violência para antecipar o reino de Deus. Algo completamente absurdo. Filhos de Deus têm armas que não são carnais. Filhos e filhas de Deus não vão tomar partido da violência, não vão tomar partido da injustiça, não vão tomar partido da opressão. Filhos e filhas de Deus vão andar na justiça do reino. Evangélicos não podem ter um projeto de poder. Evangélicos precisam entender que quando Tiago e João pediram para sentar um à direita e um à esquerda, eles tinham nos seus corações um projeto de domínio, de poder. Mas Jesus diz: vocês não sabem, não entenderam nada. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, as armas da nossa milícia, meus irmãos e irmãs, não são carnais. Jesus nos chama a segui-lo. Tomar sobre nós o jugo de Jesus significa que nós devemos nos tornar seus discípulos. Jesus nunca consentiu com o mal e ele chamava pecado de pecado. A mulher samaritana, ele pergunta: cadê o teu marido? A mulher flagrada em adultério, ele diz: eles não te condenaram, eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Jesus chamava o pecado de pecado. Mas Jesus não combatia o pecado promovendo mais pecado. Ele não combatia o pecado promovendo injustiça e violência. Ele não combatia o pecado lutando com armas injustas. E os filhos e filhas de Deus precisam entender que se somos discípulos de Jesus, a gente precisa levar a sério o reinado de Deus. O reinado de Deus afirma que devemos ter uma vida de arrependimento. Não como Corazim, Betsaida ou Cafarnaum, que ouviram a palavra do Evangelho e não se arrependeram. Corazim, Betsaida e Cafarnaum eram cidades contra aborto. Elas eram contra a eutanásia. Mas Jesus diz que foram queimar no fogo do inferno. Presta muita atenção. O Evangelho tem uma moralidade. Jesus diz à mulher flagrada em adultério: vai, não peques mais. Mas você precisa entender que o Evangelho não se resume a uma moralidade. Não é apenas moralidade.
O Evangelho é poder de Deus numa nova vida no Espírito Santo, que nos leva ao arrependimento do mal, mas a uma nova vida. Uma nova vida na qual nós temos um compromisso com Deus, até o ponto de seguir os passos de Jesus. E Jesus nunca autoriza a que a sua igreja levante uma palavra de difamação ou um dedo contra o seu próximo. A igreja precisa seguir os passos de Jesus. Jesus não veio com um projeto de dominação política. Jesus não veio com um projeto de dominar sobre os outros. Jesus veio com um projeto de restauração e de serviço. O domínio do reino é exercido através do serviço. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E nesses dias em que estamos vivendo, irmãos, precisamos entender o seguinte: se você é discípulo de Jesus Cristo, você vai tomar as armas do reino. E as armas do reino não são armas de fogo. As armas do reino são uma vida na justiça pela graça, uma vida de misericórdia, uma vida de paz e uma vida de perdão. As armas do reino são as armas da defesa da vida. Nós defendemos a vida, inclusive defendemos a vida da criação. E nós não consentimos e não concordamos com a atitude de se levantar de maneira predatória para destruir a boa criação que Deus criou. A igreja não pode concordar com esse tipo de pauta. A igreja evangélica precisa despertar e viver de fato essa verdade que Jesus Cristo é o Senhor. Nós precisamos nos arrepender do mal, irmãos e irmãs. Precisamos nos arrepender do mal que muitas vezes se manifesta na nossa omissão. Quando a gente sabe o bem que a gente deve fazer, a gente não pode se omitir. E hoje, muita gente está passando necessidade, e eu não quero aqui ser profeta de tragédia, mas a previsão é que a situação da economia do país nos próximos meses vai arrochar. E muita gente vai passar por dificuldade. Mas Deus é bom. Os dias são maus, mas Deus é bom. E a bondade de Deus é muito maior do que a maldade do mundo. E esse Deus que é bom, é um Deus que tem sido generoso com a gente e tem nos abençoado, para que a gente possa abençoar os outros. E é andando assim que nós vamos tomar o jugo de Jesus e seguir os seus passos. Porque ele morreu na cruz pelos nossos pecados para nos perdoar e reconciliar com ele. Ele sendo o Senhor, ele morre em favor de nós. Ressuscita para a nossa salvação. E por amor dele, se for necessário, a gente vai ser submetido à morte. Mas a gente não vai matar. A gente não vai tomar armas que não sejam do reino. A gente vai amar e vai servir e vai perdoar e vai seguir caminhando na justiça. E nós vamos defender as pautas do reino de Deus. A gente vai defender a vida das pessoas. A gente vai defender justiça social entre as pessoas. A gente vai promover que aqueles que são fragilizados, estão à margem da sociedade, possam ser acolhidos, possam ser cuidados. A gente vai defender que a gente defenda a boa criação de Deus. O Deus que cuida dos pardais, desde o Éden, chamou o ser humano para dominar sobre a criação, não para destruí-la, mas para protegê-la. E quando somos imagem e semelhança de Deus, a gente vai seguir dessa maneira. Jesus nos chama a participarmos do reino, não tomando as armas da violência, não com projeto de domínio, não com projeto de opressão, não com projeto de se voltar contra o próximo, mas através do amor, do serviço, da graça e da misericórdia, através do arrependimento do mal, através do seguimento de Jesus. Você é chamado para tomar o jugo de Jesus. Para de dar desculpa, para de ser negligente, para de dizer não à vontade de Deus. Irmãos, os dias em que nós estamos vivendo não são brincadeira. Jesus nos chama a um compromisso sério com Ele e com o seu reino. E cuidado com todo tipo de ordem de ideologia política que se manifesta em nosso país. Irmãos, profeta não tem vida fácil. Toda e qualquer situação a gente é chamado para observar o mal que está acontecendo ao redor e denunciar. Existe muito mal sendo feito hoje. Há muita injustiça de todo lugar. E a igreja precisa se voltar a Jesus Cristo.
e viver de acordo com o Evangelho e tomar o jugo de Jesus sobre nós. Jesus diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É só nele que você vai ter descanso para a tua alma. É só nele que você vai ter descanso para a tua vida. É só em Jesus, é só no Evangelho que você vai ter descanso, vai ter alegria e vai ter paz. Mas isso não significa que o Evangelho seja um lugar sem luta. A nossa luta, ela é real. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é uma luta contra as obras da carne. É uma luta contra os principados e potestades, ou seja, poderes, não apenas de anjos e demônios, mas poderes humanos também que estão afinados com o mal. A gente precisa se levantar nesses dias para confiar em Jesus Cristo, para se voltar à sua presença. E a gente precisa entender que infalível é somente o verdadeiro Messias, Jesus Cristo. E ele é infalível. Ele jamais pecou. E a gente precisa segui-lo. Nesses dias, precisamos tomar o jugo. E é só quem se torna discípulo de Jesus e toma sobre si o jugo que vai encontrar alegria e paz para a sua alma. Hoje, Deus nos chama ao arrependimento. E todos nós, todo dia, temos motivo para se arrepender, à luz do Evangelho. O desejo de Deus é que o arrependimento da vida tome a sua vida, não para que aconteça como Corazim, Betsaida ou Cafarnaum, mas o arrependimento de Deus, num primeiro momento, é motivo de tristeza, mas o seu fruto é alegria e paz. É só seguindo a Jesus e tomando sobre nós o jugo dele, é só andando na verdade do reino que a gente vai encontrar alegria, vai encontrar paz. E Deus nos chama hoje. A justiça começa pela casa de Deus. Deus chama hoje a igreja a se arrepender do mal e do pecado, da omissão, da negligência. Ele chama a mim e a você hoje. Ele chama a mim e a você que a gente tome as armas do reino, que não são carnais. Pedro pegou lá na espada para cortar a orelha do oficial que foi prender Jesus. Jesus disse: não faça isso. Precisamos ter um compromisso com o reino, com a vida, com a misericórdia, com o amor e com a paz. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito de Deus avive a obra na tua vida, na minha vida, na nossa vida como povo de Deus. Que nesses dias em que estamos vivendo, que a gente tenha sobriedade e discernimento para discernir a voz de Deus em meio a tantas vozes que têm se levantado. Há tantas vozes que querem iludir e enganar a vida do povo de Deus. Que Deus os abençoe. Deus confirme graça e paz sobre a nossa vida. E que a alegria de Jesus, que o alívio de Jesus esteja sobre ti. Ele é o bom pastor. Ele é manso e é humilde. Ele tomou o mal sobre si, para que a gente não ande mais no mal, mas viva numa nova vida debaixo da sua graça, na sua misericórdia. Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa manhã, por esse dia que o Senhor nos dá. Obrigado porque a tua palavra, ela consola, ela exorta e ela edifica. E o Senhor tem nos chamado para o teu reino. O Senhor tem nos chamado a uma vida de arrependimento na tua presença. O Senhor tem nos chamado a discernir o mal em todas as suas manifestações. E assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram homens honestos, tementes a Deus, tementes ao Senhor, eram homens que andavam na justiça e tratavam com respeito às autoridades constituídas. Eles não se submetiam à autoridade quando a autoridade não está afinada com a tua palavra. E assim, Senhor, nos abençoa para que nesses dias
sejamos uma nação de profetas, de sacerdotes, sejamos homens e mulheres que tomam sobre si o jugo do Senhor, o Senhor que suportou o mal, não fazendo o mal, não tomando armas da violência e do domínio, mas o Senhor nos chama a amar e a servir, e se necessário fosse entregar a própria morte, mas fazendo o bem, se entregando à justiça do teu reino, amando, perdoando e manifestando o teu caráter na nossa geração. Nos abençoa, Senhor, perdoa os nossos pecados e usa a nossa vida como um farol, como uma lâmpada, como um instrumento da tua bênção e da tua paz. Que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para que a gente saiba concordar e discordar em paz, para que a gente saiba dialogar em paz, para que a gente saiba dialogar sem proferir insulto, sem ofensa, sem xingamento, mas viver uma vida à luz da tua graça, à luz do teu evangelho. Senhor, nos abençoe, para que acima de tudo venhamos a estar debaixo da tua graça que perdoa, tua graça que livra do poder do mal e do pecado, e tua graça que em breve vai renovar todas as coisas. Nos abençoa para que o teu nome seja exaltado e glorificado no teu reino que é tomado não por violência, mas o teu reino que é tomado pela tua graça e pela justiça revelada na cruz, na ressurreição. Que o teu Espírito Santo renove a mente e o coração do teu povo nesses dias. Que o teu Espírito Santo dê sabedoria e discernimento. Que o teu Espírito Santo nos leve a nos rendermos ao Senhor, à tua vontade, ao teu reino, para que em tudo o teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que Deus nos abençoe. Que a graça, a bondade, a fidelidade de Deus seja sobre nós. Jesus te chama a tomar sobre si o jugo, ser seu discípulo. Que sejamos discípulos de Jesus, não discípulos de Herodes, de Nabucodonosor, do faraó. Que Deus abençoe para que sejamos discípulos de Jesus Cristo e que o reino se manifeste pela graça de Deus nas nossas vidas hoje, para a glória de Deus. Que você tenha descanso para a tua alma, que você tenha na presença de Jesus e seguindo os passos de Jesus, verdadeira alegria e verdadeira paz. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo domingo na presença de Deus. Nós vamos agora orar, impetrar a bênção e Deus te abençoe. Senhor, e nessa hora que estamos encerrando este momento de culto, nós nos colocamos na tua presença e te louvamos porque o Senhor é bom, porque o Senhor é generoso e é gracioso e porque o Senhor nos chama com alegria a seguirmos os passos do teu Filho amado. Nos abençoa, Senhor, e que o Senhor confirme essa graça, essa presença e esse poder nas nossas vidas. E que o teu reino seja em todas as coisas promovido através da nossa vida. Que a nossa vida seja coerente com o teu reino, com a tua graça, com o teu evangelho, para que todas as coisas, todas as áreas da nossa vida, todo o nosso pensamento sejam tomados cativos à tua presença para a tua glória. Que teu Espírito Santo nos ilumine e nos abençoe para a tua glória, em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, a consolação, a alegria e o poder que é no Espírito Santo de Deus, seja sobre cada um dos irmãos e das irmãs, de geração em geração, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo domingo e que você encontre descanso para a tua alma no Evangelho, na presença de Jesus, na graça de Deus, no amor, no perdão e na misericórdia. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.